Vamos executar o GeneXus. Este número que vemos aqui indica-nos qual é a versão do GeneXus que estamos executando. É importante estar sempre atualizado na última versão. Ao entrar no GeneXus, vemos esta interface que recebe o nome de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou IDE, sua sigla em inglês. Divide-se em janelas, barra de ferramentas e um menu principal. A posição que ocupa as barras de ferramentas e as janelas é totalmente personalizável. Por exemplo, podemos mudar a posição de uma barra de ferramentas, ou podemos ocultar em algumas das janelas e devolvê-lo para mostrar através de uma posição de menu. E também fazer-se auto-ocultar removendo o pino. E também poderíamos fixá-lo desta maneira e, inclusive, podemos mudá-lo de lugar. Estamos vendo aqui a Start Page, a página de início. Esta página permite-nos começar a trabalhar a partir de um exemplo, começar a capacitar-nos a partir de uma aplicação de exemplo já desenvolvida. Também permite-nos uma busca rápida de um tema que nos interessa. Ao lado da Start Page, temos uma janela de Add-in Manager, onde podemos instalar os componentes da nossa aplicação, a nossa IDE, publicados pela comunidade GeneXus. Para começar a definir uma nova aplicação GeneXus, devemos criar uma nova base de conhecimento. Uma base de conhecimento, a Knowledge Base em inglês, corresponde ao conceito de projeto. Vejamos que a página inicial oferece-nos a possibilidade de criar uma nova base de conhecimento ou de abrir uma base de conhecimento previamente criada. Também podemos criar uma nova base de conhecimento selecionando nesta barra de menu a opção File, New, Knowledge Base. Selecionamos esta opção e vemos que aparece o seguinte quadro de diálogo. Aqui devemos indicar o nome da base de conhecimento a criar. Dado que a aplicação que iremos definir o modo de demonstração será para uma agência de viagem, chamaremos a base de conhecimento Travel Agency. Aqui você deve indicar qual pasta será criada a base de conhecimento. E o faremos no disco C na pasta KB, que é a abreviação de Knowledge Base Travel Agency. Neste combo Prototype Environment, você deve selecionar uma das linguagens de programação oferecida. A linguagem escolhida será a que o GeneXus utilizará para gerar os programas correspondentes à aplicação e os programas para criar e manter a base de dados. Na versão Trial, não temos a opção de escolher a Environment, mas a que está pré-determinada. Selecionamos C Cerquilha Environment. Mais adiante, será pedido para complementar a informação relacionada à base de dados. Neste combo Target, é para selecionar se deseja que a aplicação será gerada em ambiente web, Win ou uma combinação de ambos. Deixaremos Web, que é caracterizado por padrão. E por último, o combo Language nos oferece selecionar o idioma na qual desejamos que se gere a aplicação. Ou seja, o idioma na qual o GeneXus gerará os títulos dos botões, as mensagens, etc. Também aqui deixaremos por padrão, ou seja, English. Agora, muito brevemente, antes de proceder a criar a base de conhecimento, observamos esta informação que nos mostra o GeneXus. A mesma nos informa o diretório na qual se criará a base de conhecimento e, em particular, as últimas duas linhas nos detalham a base de dados que armazenará a informação relativa à base de conhecimento. É importante esclarecer que não se trata da base de dados correspondente à nossa aplicação, mas que é uma base de dados que armazenará a informação associada às definições que fazemos em nossa base de conhecimento. Agora sim, pressionamos o botão Create. Se nos avisa que irá criar na pasta onde decidimos guardar a base de conhecimento assim que aceitamos isso. E começa o processo de criação da base de conhecimento. Agora que finalizou esse processo, vamos subir esta base de conhecimento a um servidor GeneXus na nuvem. Ainda que não seja obrigatório, convém-nos utilizar GXServer para que fique registrando a atividade histórica do projeto. E muito mais se trabalha mais de uma pessoa na mesma base de conhecimento. Para fazer, vamos ao File e escolhemos Send Knowledge Base to GXServer. Aqui colocamos o nosso usuário GXTechnical e pressionamos Send. Observamos que alguns conteúdos da IDE mudaram.
Por exemplo, na janela Knowledge Base Navigator, na vista Folder View, se criará uma estrutura de árvore cuja raiz tem nome da base de conhecimento que acabamos de criar. E abaixo contém alguns nós que iremos conhecer.